Olá, olá, olá! Tudo bem, estudante? Tudo bem aí, os estudantes do quarto ano? Vamos para mais uma aula mais gostosa da professora mais querida. Sou eu, a professora Ana Paula. Estou aqui no SEAD para a gente trabalhar o SEAD Play, a gente brincar e aprender ao mesmo tempo. Vamos então para o nosso tema da aula de hoje? Bom, exploradores urbanos. O que esse tema sugere? Do que nós vamos falar? Já tem aí algo no seu pensamento? Ah, já sabia! Você é muito esperto, né? Você já sabe descobrir aí através só do tema. Desvendando caminhos e direções. O que isso tem a ver com matemática, né? Caminhos, direções. Tem tudo a ver. E eu vou te mostrar agora. Mas primeiro, vamos ver aí a nossa proposta de desafio. O que será hoje proposto para nos desafiar? O que nós vamos aprender? Quais são as perguntas que nós vamos fazer dentro do nosso conteúdo hoje? Primeira, como podemos ajudar alguém a encontrar um lugar usando o GPS? Você já utilizou o GPS para alguma coisa? Se você já assistiu algum filme desses antigos aí, de navegação, eles usam muito isso. Eles explicam alguma coisa através dos pontos que a gente chama de coordenadas. Os pontos também, a gente pode falar aí, quando a gente vai explicar algo para alguém, um ponto de referência. Também indica a coordenada, o local exato. Pô, professora, são coisas diferentes? Quando a gente fala de GPS, o GPS precisa fazer cálculos de coordenadas. Então, tem muito a ver. Bom, como mapas, linhas paralelas, o que seriam as ruas, né? Perpendiculares podem ajudar a não se perder. Como que a gente verifica em um mapa sem o auxílio de tecnologia, um mapa exposto, né, em papel? Como que a gente verifica as regiões? A gente analisa linhas, né? Essas linhas são chamadas de rua. Elas podem ser perpendiculares, paralelas. Vamos ver isso melhor? Então vamos. Bom, então nós temos aqui uma imagem que mostra linha perpendicular, linha transversal, linha paralela, são as ruas. Claro que a gente não encontra dessa forma aí, né? Mas é um exemplo nítido de que a gente precisa ter a observação dessas questões, né? Desses tipos de linha. E quando a gente fala de paralelismo, né? Perpendicularismo, à esquerda, à direita, a gente está sim falando de matemática, porque tudo isso forma ângulos, né? A gente pode fazer cálculo através dessas linhas. Então, quando precisamos descrever um caminho ou localizar um objeto, você vai referenciar isso para alguém, né? A gente usa várias ferramentas. Uma delas aí são as palavras, né? A gente tem vários tipos de palavras. Vire à direita, vai à esquerda, segue em frente. A rua perpendicular, a rua principal, né? Então, temos aí as palavras que vão informar exatamente aonde aquela pessoa tem que chegar. Então, essas palavras, elas significam o seguinte. Foca na tela, por favor. Pontos de referência. São coisas ou lugares que nos ajudam a identificar onde estamos. Por exemplo, praça, prédio, árvore, né, esquina. Hoje, os IPs, eles são muito referenciados aí nos endereços, né? Então, é um ponto de referência bem visível. Então, temos aí as direções. Ela pode ser vire à direita, à esquerda, continue à frente, né? Para trás, você tem que voltar, você está no caminho errado. Nós temos aí o sentido, rumo em que seguimos. O sentido norte, sul, leste, oeste. Então, quando você vai para a escola, qual é o sentido que você caminha na direção para a escola? Fala aí para nós qual que é o sentido que você utiliza. Quais são essas palavrinhas aqui, ó, que servem para você? Nós temos mais palavrinhas, porque quanto mais você especifica o endereço através dessas palavras, mais fácil vai ser para quem vai encontrar esse endereço. Então, nós temos mudança de direção quando precisamos virar ou mudar o rumo
durante um percurso. Então, precisamos virar à esquerda, né? Mudança de direção, ou vamos para trás. Paralelas. Agora nós vamos falar das linhas, das ruas, né? Nós encontramos aí. As linhas paralelas seguem lado a lado e nunca se encontram. Então, duas linhas, duas avenidas que elas não se cruzam. Perpendiculares são linhas que seguem e se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Eu sabia que ia ter aí a matemática bem explícita nos nossos comentários de hoje. Então, 90 graus, então são a linha que faz esse desenho, a rua perpendicular, um ângulo de 90 graus. A rua diferente da outra, elas seguem, né? E se encontra em um pão, pode ser uma esquina, né? Pode ser o encontro de duas ruas. Então, ela se junta e faz um ângulo de 90 graus. Bom, nós temos também a intersecção. É um ponto onde duas linhas ou caminhos se encontram. Então, olha, você segue nessa rua aqui que você vai encontrar diretamente na rua 2 ou na rua 8, né? Então, onde a gente chega ao fim de uma rua e encontra na outra. Transversais, linhas que cruzam outras linhas em qualquer ângulo. Olha, um exemplo de linha transversal aqui, na cidade de Anápolis, nós temos a Avenida Brasil, né? Quem conhece aqui Anápolis sabe que nós temos a Avenida Brasil, ela é percorrida quase que a cidade toda, né? Ela é transversal, ela percorre ali, ela corta várias direções. Bom, nós temos aí de exemplo, como eu falei para vocês no início, os mapas, né, que usam as coordenadas. Nós temos aí a bússola, que informa a direção, né, o sentido que a gente vai, norte, sul, leste, oeste. Nós temos o GPS no celular, né? Hoje é uma forma mais aprimorada desta técnica aqui, né? É uma forma mais tecnológica. Nós temos também o GPS, né? Que a gente coloca ali no aplicativo o lugar que a gente quer ir e já vai dar a direção certinha. Aqui, quando eu falo no celular, também é um mapa, que a gente pode encontrar algum caminho. Bom, nós temos também diversos aplicativos para nos auxiliar aí a chegar. Alguns destes até mesmo falam, né? E a gente já sabe disso. Bom, um exemplo bem prático que eu tenho certeza que você já brincou, né, na sua infância ou ainda brinca, porque eu até hoje brinco de caça ao tesouro. Então, a caça ao tesouro, para a pessoa encontrar o tesouro, para ficar mais fácil a brincadeira, ela tem que utilizar aquelas palavras. Estar em um ponto de referência, virar à direita, seguir em frente, né? Dar pistas que dê certo aí para a pessoa chegar no local do tesouro. Então, para criar um caminho para um tesouro, ele precisa definir pontos de partida, destino final. Então, descrever um trajeto entre eles. Como que a gente descreve o trajeto? Utilizando aquelas palavrinhas que eu mostrei para vocês. Então, é assim que a gente encontra nos aplicativos, que a gente encontra nos GPS, né? Ele vai dar pontos de referência para você se localizar melhor. Bom, nós temos então já o nosso jogo. Vocês já sabem, né, que só escanear o QR Code aqui, você já vai direto no jogo. Nós temos aqui coordenadas, como se fosse aquela do mapa, como se fosse um mapa aberto. Essas coordenadas, ela vai nos montar aqui, ó, um quebra-cabeça. Por exemplo, eu tenho aqui, ó, o pontinho, são vários pontinhos. Eu tenho o pontinho aqui, ó, 0 de 0. Aqui nesse quadradinho, eu tenho que colocar essas coordenadas. O que é coordenada? São pares, né, de x e y, que a gente utiliza para referenciar um lugar. Aqui eu tenho o y, que é esta reta aqui, e aqui eu tenho o x, que é esta reta. Então, eu vou usar um par ordenado para eu identificar exatamente um ponto, né? Como se fosse a nossa cidade de Anápolis. Faz de conta que isso aqui é a cidade de Anápolis. A sua casa fica aqui, ó. Por exemplo, tá? Qual que seria o par ordenado do seu ponto, da sua casinha aqui, ó? De Y, eu tenho o 3 aqui, ó.
E de x? Eu também tenho 3. Ó. Então, justamente no 3.3 encontra-se a sua casa. Mas aqui é um quebra-cabeças. Ai, vai quebrar a nossa cabeça. Eu vou começar aqui com esse primeiro ponto. 0.0. Ai, onde é que está esse 0.0 aqui? Ó, achei. Então, eu vou arrastar a imagem até chegar aqui ao ponto 0.0. Bom, eu vou criar esse ponto aqui, ó. No meu x, ele vai dar 1. E no meu y, também 1. Então, o nosso par ordenado é um parzinho de números, vai dar 1.1. Ai, será que é esse? Se for, vai encaixar. Opa, tá dando certo. Eu vou seguir uma diagonal, tá bom? Vocês vão continuar esse jogo aí. Vou fazer mais um e mais um para vocês compreenderem. Eu quero esse aqui, ó. 2, eu sei que o y, que é o segundo número, vai ser 2. E o x? Também 2. Então, o par ordenado é 2 e 2. Deixa eu encontrar esse 2 e 2. Achei aqui ele. Ó. Você vai arrastar a figura até chegar no 2.2. Vou fazer mais um e finalizo, então, deixando vocês completar aí essa figura, esse quebra-cabeça de par ordenado. Então, eu quero aqui agora, este ponto, que foi o nosso primeiro exemplo, vai ser o y3 e o x. Também 3. 3 e 3 é o nosso par ordenado. Vamos encontrar aqui, ó, achei. Vamos levar até o nosso par ordenado. Consegue perceber aí que o nosso desenho já começa a ser formado, não é mesmo? Dá para perceber? Eu já vi aqui que tem um papagaio e que parece que é um navio. Então, você continua e monta aí na sua casa com seus pais, né? Com seus amiguinhos. E olha que legal, você pode até pedir para sua professora. É só escanear esse QR Code aqui que aparece na sua tela que você vai chegar exatamente neste jogo. Tá bom? Ou então copie aqui. Eu sempre deixo o link aqui embaixo, caso você não consiga escanear o QR Code. Bom, o que nós aprendemos na nossa aula de hoje? Descobrimos que várias palavras nos auxiliam e nos ajudam a encontrar um local exato. E que esse local exato também pode ser encontrado através de par ordenadas, né? São números que vai mostrar exatamente o ponto que está ali. Vimos que as tecnologias nos auxiliam também na descoberta de algum caminho, de chegar a algum lugar, ou também de sair de algum lugar, certo? Eu fico por aqui então, até a nossa próxima aula. Tchau!